not this world's vain riches that so rapidly decay. Seek to gain those heavenly treasures, they will never pass away. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. When my journey is completed, if to God I have been true, fair and bright my home in glory, my enraptured soul shall view. So let's hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. The precious blood of God's own Son has saved and sanctified a wondrous people for His name, and they are called the bride. Though here neglected and despised, someday the church, of course, goes through the tribulation period, for it's purifying, but the bride is raptured. There's a difference between the bride and the church. A igreja naturalmente passa pelo período da tribulação para sua purificação, mas a noiva é arrebatada. É a diferença entre a noiva e a igreja. I hope I don't get doctrinated here now. If I say anything that you don't believe, well, do it just like I do when I'm eating cherry pie. I love cherry pie, but when I hit a seed, I never throw the pie away, I just throw the seed away. So you do the same thing. Espero que não fale de doutrina aqui agora. Se disser algo em que você não crê, ora, faça justamente como eu faço quando estou comendo torta de cereja. Eu adoro torta de cereja, mas quando encontro uma semente, nunca jogo fora a torta. Só jogo a semente. Assim, você faça a mesma coisa. Eating chicken, when you hit the bone, you don't throw the chicken away, you just throw the bone away. If I say something you don't believe, just throw the bone away, you see. Comendo frango, quando encontra o osso, você não joga fora o frango, só joga o osso. Se eu disser algo em que você não crê, só jogue o osso. Veja. Now, but there's emergencies, and crisis is on, and constantly it's calling the president, the conferences, and they have to meet for this or that, and Cuba will fly out, and then they have to call a conference, and something else will fly out, and they have to call a conference. All we hear about nearly is conference. Agora, mas há emergências e há crise, e constantemente chama-se o presidente à decisão final, a conferências, e tem de se reunir por causa disto ou daquilo. E Cuba vai disparar, então eles têm de convocar uma conferência, e algo mais vai disparar. Eles têm de convocar uma conferência. Tudo sobre o que ouvimos falar, praticamente, é conferência. What do they do at a conference? How's it made up? O que fazem numa conferência? Como é constituída? First thing, they call together and then select a certain place. In Geneva, I've been there. That's a great, beautiful place. And they usually try to get to a place kind of inspiring so that they can get there and then select this place, call all the great men into this one place. A primeira coisa, eles fazem uma convocação para se reunirem e então selecionam um certo lugar. Em Genebra, eu estive lá. É um lugar grande e bonito. E eles comumente tentam ir a um lugar bem inspirador, de modo que possam chegar lá. E então selecionam este lugar, chamam todos os homens importantes a este lugar. And make, I haven't got road down here. Where was that place in Switzerland? We went down there, Billy, where they had, that was Geneva, wasn't it?
And I think it was a beautiful country. E fazem um... Não o tenho anotado aqui. Onde foi aquele lugar na Suíça a que fomos lá, Billy? Onde eles... Foi em Genebra, não foi? E achei que era um belo país. I didn't write down the name of that conference, but I remember being there. And they meet and have these places. And they select the best they can and work upon it. Não anotei o nome daquela conferência, mas lembro-me de ter estado lá. E eles se reúnem e têm estes lugares e selecionam o melhor que podem e trabalham nisso. Now that's of the world. In everything that's wrong, everything that's in the world, it's wrong is a type of the right. Now, sin itself is only righteousness perverted. Agora, isso é do mundo. E tudo o que está errado, tudo que está no mundo que está errado é um tipo do certo. Agora, o próprio pecado é só a justiça pervertida. Now, there's only one creator, and that's God. And Satan is not a creator. He's only a perverter of original creation. Agora, há só um Criador, que é Deus. E Satanás não é Criador. Ele é só um pervertedor da criação original. A lie is the truth misrepresented. Adultery is the right act misused. Everything is always a perversion of what's right. Satan can pervert, but he cannot create. See? Uma mentira é a verdade deturpada. O adultério é o ato certo praticado de forma errada. Tudo é sempre uma perversão do que é certo. Satanás pode perverter, mas não pode criar. Está vendo? And we remember that the wrong, a lie, or anything that's sin is righteousness perverted. And so we find that Satan always takes a type for what he's going to do off of what God has done. E nos lembramos disso que o erro, uma mentira ou qualquer coisa que seja pecado é a justiça pervertida. E assim nós verificamos que Satanás sempre usa um tipo para o que ele vai fazer do que Deus fez. For instance, like many people seeing the meeting, they say it's a telepathy or the man is was called Simon the Sorcerer and something like that. Por exemplo, como muitas pessoas vendo a reunião, dizem, é telepatia, ou o homem foi chamado o quê? Simão, o encantador, e algo assim. See, why? When you see a spiritualist or a devil act, it's only a perversion of a real, genuine thing that God has. Right, see this. Está vendo? Por quê? Quando você vê um espírita ou um demônio agir, é só uma perversão da coisa verdadeira e genuína que Deus tem. Isso mesmo, está vendo? And man ought to know enough and spiritual enough to be able to discern between what's right and wrong. E os homens deveriam saber o bastante e ser espirituais o bastante para poderem discernir entre o que está certo e errado. Did you ever hear of a spiritualist casting out devils and healing the sick and preaching the gospel? By their fruits they are known. Vocês já ouviram falar de um espírita expulsar demônios e curar os enfermos e pregar o evangelho? E por seus frutos eles são conhecidos. Estão vendo? They got some little stand over in a corner somewhere and read the palm of your hand and guess at 4 or 5 things and a dozen of it be wrong and there you are. You see? Eles têm uma banca numa esquina em algum lugar e leem a palma da sua mão e tentam adivinhar 4 ou 5 coisas e uma dúzia delas está errada. E aí está, veja. That's just a perversion, trying to draw people's minds out of ease, away from the real, genuine Holy Spirit where we can sit together in heavenly places and Christ reveal to us what we should do. Isso é só uma perversão, tentando afastar a mente das pessoas que estão inquietas do verdadeiro e genuíno Espírito Santo, onde podemos nos assentar juntamente
em lugares celestiais e Cristo nos revelar o que devemos fazer. The churches ought to be that way. The people that speaks in tongues. I just want to speak this because I'm your father, as it was. I'm going to act as that this morning. As igrejas deviam estar assim. O povo que fala em línguas, eu só quero falar isto porque sou seu pai, por assim dizer. Vou agir assim esta manhã. See, we got a great thing, but I believe that it's not represented just right. See? And it'll sell itself if it's perfectly represented right. Estão vendo? Nós temos uma grande coisa, mas creio que não está representada adequadamente. Estão vendo? E se venderá por si mesma se estiver perfeitamente representada. Now, I think there's many of these Methodists, these Baptists and Presbyterians would like to have this, but it's the way we present it to them. See? Agora penso que há muitos destes metodistas, destes batistas e presbiterianos que gostariam de ter isto. Mas é a maneira como o apresentamos a eles. Estão vendo? Now, if you see a fellow out building a house and got a hammer and he's putting nails in the house, you walk up and you got a machine that you can put a half a keg of nails in it and just nail it up like that twice as quick. And a better job. Agora, se você vir um indivíduo construindo uma casa e ele tiver um martelo e estiver colocando pregos na casa, você se aproxima e você tem uma máquina em que pode pôr meio barril de pregos, prega bem rápido, 2 vezes mais rápido e um serviço mais bem feito. If you walk up to him and tell him, "Oh, what are you doing? You're old-fashioned. You don't want to do that. That's the wrong way. Here, I got a machine to do this. Right quick, you have ruined your sale." Yeah. You businessmen know that. You ruined your sale. Se você se aproxima dele e lhe diz, o que você está fazendo? Você é antiquado. Você não vai querer fazer isso. Essa é a maneira errada. Aqui, eu tenho uma máquina que fará isto. Rapidamente, você arruinou sua venda. Vocês, homens de negócios, sabem disso. Você arruinou sua venda. The thing to do is go up and brag on him, how well he can build. And then just introduce the product. If it's any good, it'll sell itself. You salesmen know that. A coisa a fazer é chegar e lisonjeá-lo. Quão bem ele pode construir e só então apresentar o produto. Se for bom, ele se venderá por si mesmo. Vocês vendedores sabem disso. And you know there's nothing better than the baptism of the Holy Spirit. There's nothing better that was given to man out of heaven outside of the Holy Spirit. E vocês sabem que não há nada melhor que o batismo do Espírito Santo. Não há nada melhor que tenha sido dado ao homem do céu fora o Espírito Santo. But you see, we try to knock the other fella down. Let's try to pick him up a little bit and put our arm around him and let us know that the blanket stretches all the way across the bed, see? And hold that kind of a conference, you see. Give him a little room too, but after all, he's struggled. Mas, veja, nós tentamos derrubar o outro indivíduo. Procuremos levantá-lo um pouquinho e pôr o braço em volta dele e deixá-lo saber que o que vale para um, vale para o outro. Estão vendo? E realizar esse tipo de conferência. Vejam, dar-lhe um pouco de espaço também, mas, afinal de contas, ele tem pelejado. Now, but you see, many times in our churches, we permit people just to raise up even when you're preaching and speaking tongues and making an altar call, somebody speaking tongues and give interpretations. Agora, mas, veja, muitas vezes em nossas igrejas, permitimos que as pessoas se levantem, mesmo quando se está pregando, e falem em línguas. E fazendo um apelo ao altar, alguém fala em línguas e dá interpretações. Merely, one of them, I believe the person is genuinely speaking in tongues, but I believe the other is more or less prophesying, because some will speak in tongues maybe for 5 minutes, and the other will give 4 words of interpretation, see? It has to be at the same sound, the same raise and fall of voice. Meramente um deles, eu creio que a pessoa está genuinamente falando em línguas, mas creio que o outro está mais ou menos profetizando, porque alguns falam em línguas talvez por 5 minutos e o outro dá 4 palavras de interpretação, está vendo? Tem de ser ao mesmo som, a mesma elevação e queda da voz. And then again, if they say it and it doesn't come to pass, then get that evil spirit away from you. Yeah. You don't want that. E então, novamente, se dizem e não se cumpre, então afaste esse espírito maligno de vocês.
Vocês não vão querer isso? My tabernacle one speaks like that, he better have it thrown down. If it doesn't come to pass, they get that evil spirit out of him. There's got to be exact. No meu tabernáculo, quando um fala assim, melhor que ele o tenha, está anotado. Se não se cumpre, eles tiram aquele espírito maligno dele. Tem de ser exato. Not some repeating. Jesus said don't use vain repetitions as heathens do. It's got to be something directly to somebody or to help the church or to help the cause. Não alguma repetição. Jesus disse, não useis de vãs repetições como os pagãos usam. Tem de ser algo diretamente a alguém, ou para ajudar a igreja, ou para ajudar a causa. That's wrote right down. And if it isn't, and the people who speak with tongues and them great gifts to help the body of Christ, they meet hours before we ever get there. And the Holy Spirit works through them. Isso é escrito imediatamente, e senão... E o povo que fala em línguas é aqueles grandes dons para ajudar o corpo de Cristo. Eles se reúnem horas antes de chegarmos lá. E o Espírito Santo opera através deles. Então é posto no púlpito e tornamos público o que eles disseram aqui. E se não acontece exatamente como disse que aconteceria, então eles não podem fazer mais isso até que aquele espírito maligno esteja fora deles. You say, well, Brother Branham, look, I have to stand up here. I wouldn't be afraid because it's God. It has to be right every time here, and it has to be right out there every time. Then when people see those things come to pass, then they'll believe. Você diz, bem, irmão Branham, isso? Bem, veja, e eu tenho de me pôr aqui de pé, eu não temeria, porque é Deus. Tem de estar certo toda vez aqui, e tem de estar certo aí toda vez. Então, quando o povo vir essas coisas se cumprirem, então eles crerão. What the Pentecostal church needs this morning is a good conference. That's exactly right. All the denominations, the oneness, two-ness, three-ness, four-ness, and all the rest of us in the Church of God, Assemblies of God, all of us get together and reason these things out. That's right, and get the church moving. O que a igreja pentecostal necessita esta manhã é de uma boa conferência. Exatamente isso. Todas as denominações, a unidade, dualidade, trindade, unidade quádrupla e todo o resto de nós, e a igreja de Deus, assembleias de Deus, todos nós nos reunirmos e arrazoarmos estas coisas. Isso mesmo, e levar a igreja a se mover. As long as Satan can keep you firing at one another, he just sits back and says, brother, I don't even have to fight. Contanto que Satanás possa mantê-los atirando uns nos outros, ele só se senta relaxado e diz, ora, nem mesmo tenho de lutar. But if we could just get together and look up to God as brethren, then that army united, you don't have to change and go to one church and do the way you want to. Them little differences you make is no difference anyhow. Mas se somente pudéssemos nos reunir e erguer os olhos para Deus como irmãos, então dar um passo, armando-nos unidos. Vocês não têm de mudar e ir a uma igreja e façam da maneira que quiserem. Essas pequenas diferenças que vocês criam não são diferenças de qualquer maneira. God give every one of you the Holy Ghost. So the Bible said God gives those the Holy Ghost who obeys Him. So surely somebody's obeyed God. Deus dá a cada um de vocês o Espírito Santo. Assim, a Bíblia disse, Deus dá o Espírito Santo àqueles que o obedecem. Portanto, sem dúvida, alguém obedeceu a Deus. But the thing, as long as Satan can keep the little differences, that's what makes the church in such a commotion as it is today. Let's forget that thing and come together and remember the other brothers just as much in Christ as we are. Mas o negócio é que, contanto que Satanás possa manter as pequenas divergências, é isso que faz a igreja estar na comoção que está hoje. Esqueçamos essa coisa e nos unamos. Lembre-se, o outro irmão está em Cristo exatamente tanto quanto nós estamos. There's no big man, no little man, no superiors. We're children. We're one in Christ. Não há homens grandes, nem homens pequenos, nem superiores. Somos filhos. Nós somos um em Cristo. Our little differences doesn't make any difference whether Becky wants a blue dress and Sarah wants a red when they're both getting dresses. See what I mean? So they mustn't argue about that. So I think that's what we really should do.
E nossas pequenas divergências não fazem nenhuma diferença. Quer Beck queira um vestido azul e Sarah queira um vermelho, ambas estão ganhando vestidos. Isso, estão vendo o que quero dizer? Portanto, elas não devem discutir sobre isso. Assim, eu acho que é assim que nós realmente devíamos fazer. Now, talking about world conferences, at world crisis, you know, God's had some conferences too. Agora, falando sobre conferências mundiais, em crises mundiais, você sabe, Deus tem tido algumas conferências também. We think about the Paris and Geneva and the Big Four and many other conferences. Let's think about some conferences now that God had, which these were types of what God has had. Nós pensamos sobre a de Paris e a de Genebra e a das quatro potências e muitas outras conferências. Pensemos sobre algumas conferências agora que Deus teve, das quais estas foram tipos do que Deus teve. I think that the first conference that I can think of, now scripturally speaking, I'm going to call it God's Eden Conference. Eu acho que é a primeira conferência de que posso me lembrar agora, escrituristicamente falando, eu vou chamá-la a Conferência do Éden de Deus. God made man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. They were his beloved children. And they were put on the basis of free moral agency. Deus fez o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Eles eram seus amados filhos, e eles foram postos sobre a base do livre-arbítrio. The old infidel has said many times, why would a just God do a thing like that and had all the suffering that's gone through the age? God didn't do that. Man did that himself. God wasn't willing for him to do that. O velho descrente disse, muitas vezes, por que um Deus justo faria uma coisa dessas e os faria passar pelo sofrimento que tem no decorrer do tempo? Deus não fez isso, o homem fez isso, ele próprio. Deus não desejava que ele passasse por isso. Well then, if God was omnipotent, why did he let it even happen? Why didn't he make man perfect? Bem, então, se Deus era onipotente, por que ele até mesmo deixou isso acontecer? Por que ele não fez o homem perfeito? Because in the beginning there was nothing but God. And in God was attributes. His attribute to be a Savior. We know it so. He is a Savior. And that was in him, and there was nothing lost to be saved. Porque no princípio não havia nada, exceto Deus. E em Deus estavam atributos, seu atributo para ser Salvador. Nós sabemos que é assim. Ele é Salvador e isso estava nele. E não havia nada perdido para ser salvo. In him was attributes to be Father. And there was nothing he could father. In him was attributes to be a healer. There was nothing lost, nothing sick. Nele estavam atributos de ser pai. E não havia nada de que ele pudesse ser pai. Nele estavam atributos de ser curador. Não havia nada perdido, nada enfermo. So the only thing he could do was make man on the basis of free moral agency, knowing that he would do it. God didn't do it himself. Man done it himself. And you're the same way this morning. You can accept life or turn life down. Assim, a única coisa que ele podia fazer era fazer o homem sobre a base do livre-arbítrio, sabendo que ele iria fazê-lo. Deus não fez ele próprio. O homem fez ele próprio. E você está da mesma maneira esta manhã. Você pode aceitar a vida ou rejeitar a vida. But God made man thus that knowing he would do it, not willing that he should do it, but knowing he would do it, that it would display his attributes. So there's nothing out of time. Everything's ticking just exactly according to God's great timepiece. Mas Deus fez o homem assim, de modo que ele, sabendo que ele faria isso, não querendo que ele o fizesse, mas sabendo que faria, de modo que isso mostrasse seus atributos. Assim, não há nada fora de tempo. Tudo está tic-taqueando exatamente conforme o grande relógio de Deus. And this only displays his attributes. To select his children who really love him and believe him. And every man has an equal right. Está vendo? E isto só mostra seus atributos para selecionar seus filhos que realmente o amam e creem nele.
e todo homem tem direito igual. God being infinite knew from the beginning what would be and what wouldn't be. So therefore he wasn't willing that any, but being infinite he'd have to know. Deus, sendo infinito, soube desde o princípio o que seria e o que não seria. De modo que ele não estava querendo que ninguém, mas, sendo infinito, ele teria de saber. So therefore he could say it, he would have a church without spot or wrinkle, because he knew he would have it. He's God. Deste modo, ele pôde dizer que teria uma igreja sem mácula nem ruga, porque sabia que a teria. Ele é Deus. Now, in this lovely place in the Garden of Eden, where man and women live together, God's a great contractor. Agora, e este amável lugar no Jardim do Éden, onde homens e mulheres viviam juntos, Deus é um grande empreiteiro. Now you have a lot of it here in Tucson, is this building. A few years ago when I was here, just a little bitty city, and now up there where I'm living, why the coyotes and papagos was going through there when I was here a few years ago. Agora, vocês têm muito disto aqui em Tucson, sendo que está crescendo. Faz poucos anos, quando eu estive aqui, era só uma cidadezinha pequena. E agora, lá onde estou morando, ora, os coiotes e os pápagos passavam por lá quando eu estive aqui faz alguns anos. But now there's lots of big projects and houses and building on out. Well, what's happening? See, contractors go in and buy a piece of land and subdivide it and build houses. E agora são grandes projetos e casas e vão expandindo cada vez mais. Bem, o que está acontecendo? Vejam, empreiteiros vão e compram um pedaço de terra e o subdividem e constroem casas. Now God did that. See, He laid out all the material to make our bodies while this world was being formed. Agora Deus fez isso. Está vendo? Ele arrumou todo o material para fazer o nosso corpo enquanto este mundo estava sendo formado. Now we're made of 16 elements. That's potash and calcium and petroleum and cosmic light and so forth, and all this goes together to make the man. Agora, nós somos feitos de 16 elementos, que são potássio e cálcio e petróleo e luz cósmica e assim por diante. E tudo isto se combina para fazer o homem. But that was here before there was a man on the earth. See? God made our bodies and laid the material out here before there was an earth. Mas isso estava aqui antes que houvessem um homem sobre a terra. Está vendo? Deus fez o nosso corpo e arrumou o material aqui antes que houvesse uma terra. Now you're brought into it and you come here by God, and now you have the opportunity to live eternally if you so choose. That's exactly what Adam and Eve had. Agora, você foi trazido a ela e veio aqui por Deus. E agora você tem a oportunidade de viver eternamente se assim escolher. Isso foi exatamente o que Adão e Eva tiveram. God cannot change. He has to remain the same. Give every man the same opportunity. Todo Deus não pode mudar. Ele tem de permanecer o mesmo, dar a cada homem a mesma oportunidade. Now, we find out God had pleased him when he made man. He looked at his daughter and his son and how pleased he was with them. Agora, nós verificamos, Deus agradou-lhe quando ele fez o homem. Ele olhou para sua filha e seu filho e quão satisfeito ele estava com eles. And then we find out that as soon as Adam and Eve had sinned, and the message come up before God our Father, your child has fallen from the grace. He's got away from you. My, how that must have alarmed his heart. E então nós verificamos que tão logo Adão e Eva tinham pecado, e o recado chegou perante Deus, nosso Pai, teu filho caiu da graça, ele se afastou de ti. Que coisa! Como isso deve ter assustado o seu coração. And now notice the nature. When Adam realized that he was lost, when he knew that he had done wrong and it was made manifest before him that he was in the wrong. E agora note a natureza. Quando Adão se deu conta de que estava perdido, quando ele soube que tinha errado, e isso se manifestou diante dele, que ele estava errado, Instead of calling, oh Father, come to me, I'm lost.
I've done wrong. I've been deceived. Come to me. He hid. And it was God going up and down the garden, screaming, Adam, where art thou? Ao invés de clamar, ó Pai, vem a mim, estou perdido, errei, fui enganado, vem a mim. Ele se escondeu. E foi Deus indo de um lado para outro do jardim, gritando, Adão, onde estás? Isn't that the same today? You can show man by the Word of God when he's failed. That's exactly what Adam knew he had failed. He had failed the Word of God. Não é a mesma coisa hoje? Pode-se mostrar aos homens pela palavra de Deus quando ele falhou. Exatamente. Adão soube que tinha falhado. Ele tinha falhado para com a palavra de Deus. And you remember, it doesn't take a whole lot. You know what caused all this sickness and all this trouble and death and sorrow of 6,000 years? E lembre-se, não se requer muito. Sabe o que causou toda esta enfermidade, todo este problema e morte e tristeza de 6.000 anos? Because one woman just failed to believe one little sphere, a little phase of God's Word. Just one little iota. She believed most of it. Porque uma mulher só falhou em crer numa pequena esfera, pequeno aspecto da palavra de Deus. Só um pequeno J. Ela creu na maior parte dela. Satan told her the truth about most of it. These things you'll do and this and that, said, surely you'll not die. But just to disbelieve one little iota caused all this trouble. Is that right? Satanás lhe contou a verdade sobre a maior parte dela. Estas coisas tu farás e isto... E então disse, certamente não morrerás. Mas só o descrer de um pequeno J causou todo este problema. Está certo? You think disbelieving one iota will take you back after it's caused all this? No, sir. We've got to come to the Word. Vocês acham que descrer de um J os levará de volta depois que causou tudo isto? Não, senhor. Temos de vir à palavra. That's the only, and that is God. In the beginning was the Word, and the Word is with God, and the Word was God. Essa é a única, e essa é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. And see, when God made man, when he began to brood over the earth, up come like Easter flowers, up come grass, up come species rising higher and higher, the great Holy Spirit brooding. E veja, quando Deus fez o homem, quando ele começou a pairar sobre a terra, surgiram como flores da Páscoa, surgiu a grama, surgiram espécies, ascendendo cada vez mais. O grande Espírito Santo pairando. A brooding means to be mothering, cooing, coo, coo. The flowers come up. The Father said, that's wonderful. Just keep it up. Ou pairar significa cuidar como mãe, falando suave. Có, có. As flores surgiram. O pai disse, isso é maravilhoso, continue. The Lord will bring those chosen ones within the gate, and that's worth everything. All together, when we're inside the gates of pearl, we'll learn a lot of things. We'll have a heart that's made of gold, perhaps 1,000 strings. Oh, we'll sing and shout and dance. Hallelujah! The Lamb will dry our tears. We'll have one grand homecoming. First 10,000 years. Give us the right chord. Let's sing it again. Don't you love that? Just sing. The precious blood of God's own Son has saved and sanctified a wondrous people for His name, and they are called His bride. Amen. Though you're neglected
despise, one day the Lord will bring His chosen ones within the gate.